Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, Haverim, que estão ouvindo este shiur. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos pelo carinho, a todos que estão compartilhando este vídeo. E antes de mais nada, peço a você também que contribua com o seu próximo, também compartilhando, fazendo com que chegue até ele a palavra do Eterno. Bem, antes de mais nada, este assunto, ele é apenas um resumo, tá? Porque nós poderíamos perder muito tempo se eu trouxesse os escritos, né? Como nós temos o livro A Europa do Povo Judeu, né? A América e o Povo Judeu. Então, nós temos vários livros que provam com exatidão a história do nosso povo. Então, e sem falar de alguns historiadores que comprovam também as suas genealogias. E por isso que este vídeo é apenas um resumo para que você possa entender e compreender, né, o que realmente você precisa entender, certo? Vejam só, eu já fiz vários vídeos falando sobre muitos que têm se auto-intitulados judeus, pessoas que se auto-titulam, que se fantasiam de judeus. E você vai ver o histórico desta pessoa. Ela é um ex-cristão. Eu já falei também que isso é vergonhoso, né? Eu me auto-intitular judeu. E no dia da prova dos 9, se um dia eu tiver a oportunidade e estiver diante de um rabino, diante de um judeu verdadeiramente, eu irei passar vergonha. Por quê? Porque infelizmente você não vem de nenhuma origem judaica. Você não tem comprovado genealogicamente a sua origem judaica. Então você irá passar vergonha. E nós sabemos que o nosso povo Yehudim, nosso povo judeus, eles guardam as 7 chaves, as suas genealogias, né? Então veja, hoje nós temos as igrejas migrando para a doutrina do judaísmo. Você tem visto aí muitas igrejas pegando os objetos do judaísmo e trazendo para dentro das suas congregações, das suas igrejas. E usam aquilo justamente para cativar os incautos, os neófitos, que são as pessoas que estão lá, que desconhecem o judaísmo e acham que é apenas um entretenimento. Ou seja, é um entretenimento que está ocorrendo e eu vou fazer parte disso. Por exemplo, o pastor ele coloca o talit do judaísmo, um kippá, e ele começa a usar de versículos isolados que tem um texto que explica a origem daquele versículo, mas ele só lê o versículo. E as pessoas presas a este versículo, elas se submetem aos ouvidos, elas submetem aos seus ouvidos as palavras daquele pastor. E aí, obedecem a igreja. Aí o pastor ele começa a exigir ou pedir contribuições. Então o povo vai lá e eles fazem, porque são pessoas que não têm o conhecimento.
Aí você diz, mas essas pessoas irão pagar por isso? Sim, elas irão pagar, porque ela é conivente. Nós vemos casos na Torá de que algumas pessoas eram coniventes com o erro e pagaram feio. E eu até falei aqui nesse dia, foi na paraxá passada, vejam aqui, olha, a pessoa foi conivente e ela teve que pagar. Uma dessas pessoas foi Aharon. No dia que fizeram o bezerro de ouro, ele foi conivente àquele erro. Só que ele se arrependeu, mas não deixou de pagar. Veja, também muitas coisas que eu estou compartilhando, eu irei pagar feio, né? Principalmente quando se trata de ir contra o meu próximo. Então eu vou pagar, e feio, vou pagar sim. Isso é fato, isso é a lei do retorno. Você planta, você colhe. Não adianta você fugir, não adianta. Então nós vemos que aquele povo, ele está submisso às palavras daquele pastor. Por quê? Porque às vezes a sua igreja é grande, bonita, tem templos, tem multidões, e as pessoas se surpreendem com isso, que para nós isso não é nada, né? Eu falo por experiência própria. Na época que nós éramos da igreja, nós tínhamos multidões também. Tínhamos muita gente, né, submetida aos nossos ensinos. Só que a maioria de muitos sabe a minha história. Eu fechei a igreja porque eu sabia que estava errado. Sabia que alguma coisa estava errado. E aí eu comecei a buscar o judaísmo nazareno, os ensinos do judaísmo. E aí o Eterno foi me libertando, até chegar aonde nós estamos, há 6 anos. Então, eles usam desses, né, objetos do judaísmo, os seus livros. Existem livros que são pesadíssimos, difícil de entendimento do judaísmo. É necessário um dicionário, é necessário esmiuçar aquilo, mas eles aplicam isso às pessoas também. E a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a curiosidade. O ser humano, por natureza, ele é curioso para com as coisas sobrenaturais. Se alguém emite uma informação de casos sobrenaturais, ele começa a ser curioso para compreender aquilo ou para se beneficiar daquilo. Então o que eu quero dizer é que o pastor, a igreja, não são todas as igrejas, tá? Alguns, que a sua maioria, estão trazendo objetos do judaísmo para dentro do cristianismo. E aí, eu costumo dizer que são pessoas presas, fáceis, pelas falácias e pelas bajulações de muitos líderes. E isso ocorre, pessoal. Eu não estou inventando, não. Eu tirei a prova dos 9 quando eu estava lá, né? Quando eu vivia lá. Hoje eu conheço pastores, pessoas que são assim, e pessoas que levam multidões. Então, você analisando, o judaísmo se tornou algo de valor, de interesses, né? E a pessoa diz, olha, eu sou judeu, né? Tem pessoas até agora no cristianismo se autodeclarando judeu. E a desculpa é, mas você tem prova
genealógica, você faz a pergunta. Aí a pessoa, não. Mas meus pais e meus avós, eles carregavam o nome judaico. Ferreira. Veja só. Aí eu pergunto, mas vem cá, existem muitos ladrões, muitos maníacos, muitos estrupadores, assassinos, que têm o nome judaico. E qual é a diferença deste ladrão que tem o nome judaico para o seu que tem o nome judaico? Veja que o que nós estamos querendo dizer é que o nome não quer dizer nada. Os nossos nomes e sobrenomes, eles foram aportuguesados. A primeira sinagoga a surgir no Brasil foi lá em Recife, em Pernambuco. E ali se fundou a primeira sinagoga do Brasil. Quando? Em 1637. Um século depois, olha, prestem atenção, um século depois, um século quase meio, depois de que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, que eram os portugueses. Pedro Álvares Cabral, junto com os seus companheiros, eles, quando chegaram aqui, diz a história que, eu já vi até uma brincadeira de muitos dizerem, quem descobriu o Brasil foi os índios. E é verdade, os índios já estavam aqui, os índios já viviam aqui. Então, 100 anos se passaram, aí veio a primeira sinagoga, com um navio oriundos da Espanha. Os judeus que estavam fugindo da Inquisição se estabeleceram aqui. Veja, por isso que eu falei, eu não vou entrar em detalhes, tem a história toda, mas eu não vou falar. Eu só quero que você entenda. Então, 100 anos depois da descoberta do Brasil, é que os judeus chegaram. E aqueles filhos que Portugal, junto com a sua tripulação, eles se apossaram de mulheres indígenas, uma mistura danada, e aí foram popularizando o Brasil. Isso 100 anos, e 100 anos é muita coisa, é um século. Então, eles se misturaram, tal. Depois daí, que já havia um número grande de pessoas no Brasil, e foram se constituindo os estados, foram se constituindo as cidades, mas a maior mistura estava de Portugal com os brasileiros. Concorda? E isso é fato. Depois os judeus chegaram. Os judeus daquela época, eles tinham o costume de não se assimilar a nenhum outro povo. A se juntarem, a fazer pacto, a terem família, a se misturar às famílias. Eles não tinham esse costume, porque é proibido pela Torá. Mas um e o outro fugia e se casava com fulano. Nós sabemos disso. Então pegamos um dado. Um e outro que se fugiu e se misturou com o povo indígena, com o povo de Portugal. Vamos supor. É uma minoria. Então o que eu quero dizer hoje, no século 21, no ano de 2019, é uma minoria de povos que realmente têm um sangue judaico, que está misturado. É uma minoria, não estou dizendo que não tem, mas é uma minoria conforme dados que eu estou falando. Dados históricos. Se você puxar no Google a informação democratizada, que eu chamo, você vai ver que lá está a história do nosso povo judeu e lá também está a história da descoberta do Brasil. Estude. Então, a minoria. Só que as pessoas não querem entender isso. Elas querem usurpar de um ensino para se auto-beneficiar.
Ou seja, eu vou me beneficiar daquilo porque é isso que está dando dinheiro. Essa é a realidade. Eu vou me beneficiar dessa situação porque é isso que é a modinha de hoje. Então, a pessoa, ela pensa consigo, ela não fala, mas ela pensa consigo, eu vou ser judeu, porque é muito mais prático, é muito mais aceitável, né? Como eu já disse, nós trabalhamos com pessoas que têm muito dinheiro, e nesse ramo, se você diz eu sou judeu e tem dinheiro, você é aceito no meio da sociedade, né? Você é aceito no meio deles, você é aceito, porque você tem muito dinheiro. Então, muitos estão fazendo isso para se auto-intitular. Como eu disse, a minoria pode ser que sim, que a minoria está espalhado entre alguns brasileiros. É a minoria. Agora, e a maioria? A maioria é aquela que o Eterno disse. A maioria, que não é a totalidade, é a maioria, tá? Entenda isso. Então a maioria possa ser que faz parte de uma das casas de Israel que está assimilado às nações, igual o profeta Jeremias, igual o profeta Isaías. O profeta Oséias profetizou a respeito de essa assimilação do povo de Israel às nações. Então possa ser que a maioria nós temos sangue israelitas e não judaicos. Judeu, ele não deixa de ser um povo israelita, ele é do povo de Israel. Só que, como eu digo, e como eu falo e repito, judaísmo, ele se destacou. O judeu se destaca em tudo. Eles são os nossos irmãos mais velhos. Então ele se destaca no ensino, ele se destaca no desenvolvimento, ele se destaca no estarto, ele se destaca na família, ele se destaca no comércio, ele se destaca no mundo secular. Então ele se destaca, principalmente quando se trata das escrituras. Eles se destacam. Eles se destacam tanto que às vezes eles mudam algumas leituras das Sagradas Escrituras, porque isso eles vão correr também, eles vão pagar por isso. Nós sabemos que existe sim uma adulteração das Escrituras para se auto-beneficiar e excluir uma outra situação, nós sabemos disso. Então, o judaísmo ele se destacou, assim como Levi se destacou. Levi se destacou tanto que até o segundo templo, todo sumo sacerdote provém de Levi. Todos eram uma tribo e não podia se casar. Mas havia sim, um queria ir para o outro lado, porque era povo de Israel. Mas quem se destacou primeiro, Levi, depois Yehudá. E Yehudá se destacou tanto que está aí as escrituras na sua mão. Hoje, em média, 90% da população do Brasil tem uma Bíblia dentro de casa. Quem fez isso? Não foi a Igreja Católica. A Igreja Católica ela fez parte, em partes, para apenas dizer que foi traduzida do grego para o português, ou para o latim, do latim para o português. Então, ela, em partes, ela fez uma tradução, a qual João Ferreira de Almeida, que é um padre, fez essa tradução do latim para o português. E aí eles se autodeclaram que é eles que têm, que foram os copistas, que foram os tradutores da Bíblia. E não é, sabemos disso, que a Bíblia originalmente ela foi escrita em hebraico e depois no grego. Isso é fato. Isso está comprovadamente. Isso é história, tá?
Se eu sou judeu, se eu pertenço ao povo de Israel que fala o hebraico, ivrit, então eu vou escrever algo em hebraico e não em grego. Os gregos é quem traduziu, quer dizer, houve uma tradução e aí veio até nós através da Igreja Católica. E isso nós sabemos. Mas o que eu quero dizer é por que muitos estão neste oba-oba. Eu recebo e-mail, mais ou menos uns 10, 15 e-mails, né, por semana. E algumas pessoas dizem o seguinte: eu gostaria de me tornar um judeu. Até o momento, o que ela está falando às vezes é por pura ignorância, porque ela acha que ela sendo judeu ela vai ser aceita para com o Eterno. E não tem nada a ver isso, porque eu já falei que Yeshua expulsava demônios shedim de judeu e não de outros que não eram judeus, tá? Na época de Yeshua ele expulsava demônios de judeus. Então o título judeu não quer dizer nada. Então eu acho que aquela pessoa está falando por ignorância. Então a gente dá uma outra de explicar. Olha, a gente explica assim um resumo. Aí a pessoa, mas a sua maioria elas desaparecem. Elas somem. Por quê? Porque ela queria apenas um título. E para ter só um título, eu aconselho a você a ir atrás dessas que realmente são ex-cristãos, ex-pastores, ex-bispos, ex-padres, tudo ex. Eles eram ex. Então eu aconselho que você vá, porque lá pelo menos você vai ter uma identidade que não lhe pertence, mas que vai realizar seu sonho de ser judeu. Para você, porque para o povo judeu, você nunca pertenceu ao judaísmo. Você nunca pertenceu ao judaísmo. Mas as pessoas elas estão se auto-intitulando judeus. Por quê? Eu já expliquei. Por pura e pura ignorância e por interesse. Então as pessoas gostam disso. Elas gostam. E o que nós temos feito? Você, quando vem à comunidade Beit Netzer Efraim, você logo é informado que você não é judeu. Aí você diz, mas espera aí, você disse no vídeo que poucos podem ser que estejam assimilados ao povo brasileiro. Sim, mas você não sabe. Você não pode se autodeclarar judeu porque você não sabe. Mas se eu for? Se você for, Baruch Hashem, o Eterno sabe. Ele irá te conduzir a isso. Veja que a responsabilidade que o Eterno tem para com o povo judeu é uma coisa, é um pacto muito grande. Por isso que a cegueira de Yehudá, né, o véu de Yehudá, que está sobre os olhos de muitos do nosso povo, só quem vai tirar é o Eterno, para que eles enxerguem o Mashiach. Por enquanto, quando o Eterno os cegou, o que ocorreu com eles? O que ocorreu com eles? Eles foram temporariamente colocados no estandarte, ou seja, momentaneamente a cegueira deles é temporária. E aí, automaticamente, nós entramos com um povo assimilado entre as nações, o povo de Israel, a qual podemos ter o sangue de Israel. E aí, nós entramos, como hoje eu estou aqui fazendo este vídeo
em áudio para que você entenda. Nós entramos e aí nós fazemos parte do povo, porque o Eterno nos achou, o Eterno nos resgatou, o Eterno nos agrupou. E aí nós retornamos a Techuvá. Mas quem quer tomar a frente do Eterno para se autodeclarar judeu é um cego 3 vezes mais. Para mim, isso é uma pessoa que aqueles débeis mentais que estão nos manicônios, nos locais onde coloca aquelas pessoas loucas, essas pessoas é pior do que elas. Por quê? Porque elas se auto estão declarando uma coisa que elas não são. Elas estão querendo roubar uma identidade que não lhes pertence. Não lhes pertence. Não lhes pertence. Alguns rabinos de renome, vocês podem ler nos escritos o que era um prosélito, o que era um ger, o que era um estrangeiro, o que é um gentio, o que é. Procure você saber e você vai encontrar. Procure. E hoje nós vemos muitos rabinos que estão dando nomes, títulos de origem cristã, né? De origem cristã, para alguns que estão indo para o judaísmo, só que eles estão certíssimos. Por quê? Porque o ensino do judaísmo é que vai ajudar essas pessoas. O ensino do judaísmo é que vai ajudar essas pessoas. Quem é os nossos rabinos? Shaul, que é Paulo, Kefas, que é Pedro, Tiago, Yaakov Hatzadik, né? Esses são os nossos rabinos. Eles nos orientaram para que nós pudéssemos obter a Techuvá. Então, o nosso ensino procede da raiz que é o judaísmo nazareno. Então, por isso que nós não nos declaramos judeus. Nós pertencemos ao judaísmo, mas não somos judeus. Primeiro que nós não conhecemos nem os nossos avós. Você não conhece seu avô. Tem gente que não conhece nem o pai. Se você for puxar a ficha dessas pessoas, elas não tiveram contato com seus avós. E o povo judeu, eles têm contato com seus avós, com seus bisavós, seus tataravós e assim vovós. Eles têm contato, eles conhecem a sua ramificação, eles conhecem a sua genealogia. Não é como nós, goim. Ninguém quer se autodeclarar. Eu sou um goim. Eu sou aquele não pertencente ao grupo. Por isso que chama-se goim. Nações, né? Nações que eu não pertenço ao grupo. Mas eu estou me achegando para pertencer ao grupo. Olha a diferença. Então, eu não posso me autodeclarar judeu, porque eu não sou. Eu não sou judeu. Você não é judeu. Ah, mas e se for descoberto que eu sou? Baruch Hashem, que o Eterno seja abençoado. Bendito seja o santo, porque você é. Mas nós sabemos que praticamente 90% de chance que você não é. Os 10% fica as chances de positivo. Então, nós sabemos disso. Então não adianta você querer migrar. Você, às vezes, você não se achou ainda. Você está querendo ir para um lado, para o outro, e isso e aquilo, né? Você está desorientado. Então, e a pessoa desorientada, ela aceita tudo. Você não pode aceitar tudo. Você tem que investigar. Você tem que entender.
O entendimento é óbvio. Moshe, ele disse para o Eterno: Senhor, mostra-me os teus caminhos e me dê entendimento para compreendê-los. Então, ele pediu entendimento para compreender. Então, nós temos que pedir ao Eterno entendimento para compreender. E se você não quiser, então você faça o que realmente o seu coração deseja, né? E a gente respeita, o Eterno também vai respeitar, porque a decisão temporária, por isso que nós nascemos, crescemos e morremos. Essa é um momento temporário, tá? Você está aqui temporariamente. Não pense você que você vai viver eternamente. Você não vai. Aqui não. Certo? Pode ser que sim, quando você se entregar a Yeshua. Então, o Eterno respeita a sua decisão. Se você quer decidir ser judeu e ter, né, a barba grande, arrastando no chão, quase pisando sobre ela, né, os peotes, o kippá, andar parecendo, né, e quando se for ver, você não é, então o Eterno vai respeitar isso. Você pode colocar aí, pode sair aí no mundo dizendo que você é, o Eterno vai respeitar. Nós vamos respeitar. Mas eu estou fazendo este vídeo em áudio justamente para que você não seja enganado. A verdade, ela só tem valor para a minha vida quando ela passa do campo do pensar para o agir. A informação, ela só tem valor quando ela passa deste campo para o outro. Então, não adianta eu ser um mero expert, inteligente, né, uma pessoa erudita e não sei o que, só que a minha inteligência, ela está me cegando em questão da realidade. Eu posso ser inteligente e não ser amigo da verdade. Eu posso. Então, existem muitas pessoas inteligentes, mas não é amigo da verdade. Entendeu? Existem muitas pessoas assim. Ela teme a verdade, ela corre, ela tem medo, né? Eu costumo dizer que é o seguinte: você tem uma amizade que perdura aí 20 anos, um exemplo, e aí do nada, e você é uma pessoa que sempre mostrou as suas falhas, sempre mostrou a sua fragilidade, você sempre compartilhou, você é uma pessoa que está em busca da verdade, que está em busca do Eterno, você tenta. Aí a outra pessoa que estava no mesmo caminho seu, do nada, ela decide bloquear aquilo. Por quê? Porque ela não vive a verdade, ela se esconde. Ela não se esconde, ela não quer se submeter à verdade. Então é melhor para ela se fantasiar. É melhor para ela se fantasiar nessa questão, para que as características suas sejam escondidas através dessa mentira. Então, isso é fato, gente. Isso é fato. Então, eu estou fazendo este vídeo aí para que você entenda um pouco e não seja uma pessoa tola de se entregar a um monte de filosofias vãs, de blá blá blá, entendeu? É só você ver. Eu costumo dizer que a minha vida inteira foi comer carne de porco, bisteca. A minha vida inteira foi comer caranguejo. A minha vida inteira foi comer camarão. A minha vida inteira foi comer jacaré. Eu sou do Nordeste, eu comia jacaré. Eu comia sapo. A minha vida inteira. Olha quem eu era. Entendeu? Eu nasci num lar de pessoas que não estavam preocupados com a lei da alimentação. Eu nasci num lar idólatra. Eu nasci num lar aonde ninguém se preocupava com a alimentação. Ninguém. Minha mãe não falava: oh, não coma isso, não coma aquilo, vai estudar as escrituras. Não falava isso. Então, olha como eu sou. Eu era isso. Né? A minha identidade não tenho como esconder.
Então eu estou sendo real com você, e você também está no mesmo barco que eu. A sua família toda é assim. Entendeu? E o que nós temos que fazer? Continuar assim? Não, não é esse o objetivo. É repudiar a Torá? Não, pelo contrário, nós cumprimos a Torá. Mas o que temos que entender é que nossa genealogia é essa. Então, não tenha vergonha, como eu já cheguei para judeu e disse, olha, eu pertenço à tribo de Efraim. Ele olhou para mim e falou, nossa. Aí ficou admirado. Eu falei, eu sou filho de Yosef, da tribo de Efraim. E aí ele ficou assim, olhando para mim, ficou mais ou menos uns 15 segundos olhando para mim, admirado. Então, por que Efraim? Porque Efraim se misturou, né? Efraim adulterou, Efraim, ele se lambuzou. Ele é o filho pródigo, ele saiu da casa do pai e foi comer comida de porco, alfarrobas, como está escrito, né? Até que um dia ele caiu em si e ele retornou. Então, essa é a última casa. E Yehudá, o que realmente importa é que Yehudá, o Eterno, vai tirar a visão deles. A visão, digamos, a visão natural, e vai fazer eles enxergar a visão espiritual. O Eterno vai fazer isso. E o Eterno já tem o povo de Yehudá certinho contados. Não adianta você querer entrar por conta própria. Tolo você seria se fizer isso. Você se autodeclarar judeu, sendo que o Eterno já tem o número contado do povo dele. Agora, um número inumerável, como eu já disse nos vídeos anteriores, é a tribo de Efraim. Possa ser que você faça parte dela. Então, se desperte, volte para o Eterno. Volte para o Eterno. Quanto antes, arrependa-te do teu pecado. Né? Se você errou, arrependa-te. Arrependa-te. Volte-se. Volte-se. Eu falo para as pessoas que estão na comunidade há mais tempo, eu digo para elas, vejam como é Efraim. Efraim, ele é como se fosse um jegue. Vou mais além, ele é um boi bravo, que precisa ser controlado. E eu falo, tá vendo? Por isso que Paulo diz que nós temos que tolerar os débeis na fé. Então é uma pessoa débil. Efraim, quando chega, ele chega igual um touro bravo. Mas temos que tolerar. E é por isso que toleramos muitas pessoas. É por isso que tolerávamos muitos e não entendiam. Porque desconhecem as Escrituras. Desconhecem a Brit Hadashah. Então, pelo que nós estávamos fazendo e que estamos fazendo, muitas pessoas se revoltam contra nós, querendo achar motivos para falar, querendo achar motivos para acusar, querendo achar motivos para caluniar. E na realidade, essas pessoas que querem ser assim, elas estavam sendo beneficiadas por aqueles que estavam tolerando elas. Porque Paulo, ele nos deu uma halahá, que é essa: tolerar os débeis na fé. Então, o que eu quero dizer é que Efraim é assim. Então agora você possa estar aí do outro lado me ouvindo e entendendo. Para muitos já é tarde. Para muitos outros possa ser que se volte. E se voltar é negar-se. Não existe retorno se não houver sacrifício. Você que está me ouvindo aí, você às vezes diz, eu estou numa situação onde muitas pessoas podem olhar para mim diferente. Realmente sim, vão olhar diferente. Mas não existe retorno ao povo de Israel se não houver sacrifício. Abraão teve que abandonar sua parentela ao sacrifício.
Jacó teve que sair do meio do seu povo ao sacrifício. Israel teve que se submeter a serviços braçais ao sacrifício. O povo de Israel foi expulso de vários locais. O povo judeu foi massacrado ao sacrifício. Você acha que é fácil pertencer ao povo de Israel? Mas não. Você quer se autodeclarar, não quer passar nada, não ocorre nada na sua vida, e você quer ou ficar voando, né? Red Bull te deu asas, então é isso que você quer. Então, infelizmente, você não pertence ao povo do Eterno, porque quem pertence quer negar a si mesmo, quer correr o sacrifício, entende, compreende, é humilde em se voltar, em ouvir os mais experientes, em entender, em compreender, né? Porque quem é do Eterno começa do zero, não tem medo de começar do zero. Vergonhoso é começar onde tudo já está bem estruturado. Eu vou começar porque agora é um novo momento. É nada, já estava estruturado. Você só usurpou. As pessoas só usurpam do ensino. Por isso que tem muita gente usurpando dos ensinos dos nossos sábios. Mas não tem problema não. O Eterno, ele vai nos guiar, nos abençoar. Que o Eterno abençoe você grandiosamente, em nome de Yeshua Mashiach, Veshem Yeshua Mashiach. Amém.